E então agora a gente queria chamar o pastor Rito aqui. Vem cá, pastor. Sobe aqui. Glória a Deus. Pastor Rito, ele é pastor lá de Moçambique. Pastor ali está 21 anos atrás. Começou uma obra lá. E imagina, né, irmãos, o que Deus não tem feito em Moçambique. E o pastor Rito hoje é pastor lá. Amém? E hoje ele está aqui para nos abençoar com aquilo que ele tem recebido do Senhor. E nós queremos ouvir o coração dele. E muito mais, pastor, nos envolver com vocês. Amém? Temos certeza que Deus vai prover coisas lindas e vai ser uma bênção essa aliança. Fica à vontade, deixa o Senhor te usar em nome de Jesus. Amém, igreja? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar o pastor Rito. Senhor, nós colocamos o pastor diante de ti. Pedimos que a tua bênção o revista, Senhor. Presente para nós é tê-lo aqui conosco. Honramos isso, honramos toda a luta, conversão, a confiança que ele teve nos pastores dele, na pastora Lita, Senhor Deus. A confiança de permanecer em ti. Obrigado, Senhor, e que a boca dele seja a tua boca, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade, viu? Boa noite, igreja. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida e a saúde, por ter protegido a minha família. E também eu quero agradecer em especial ao pastor Marcos, do qual deu uma oportunidade para eu vir aqui, para vir falar um pouco do Projeto Sirineu e vir compartilhar aquilo que Deus colocou dentro do meu coração com a igreja. E também quero agradecer pela essa oportunidade, né, que eu fui dado pelos meus líderes, falando do pastor Léo, né, e está aqui. Muito obrigado, estou muito feliz por ver o meu pastor aqui. E também a pastora Lita, a todos os pastores dessa igreja, todos os irmãos que estão aqui. Eu quero agradecer no nome de Jesus, amém? Para mim é uma honra, é um privilégio. Como eu sempre tenho falado, eu fui recebido aqui no Brasil como um príncipe. Então, coisas nunca feitas na minha vida, estou vendo acontecer aqui e isso está marcando a minha vida. Eu ver na tela, né, o Rito Sampaio aí. Eu dou graças a Deus. Quero dizer mais uma vez muito obrigado à produção, né, pelo gesto, à igreja. Estou muito lisonjeado com isso. Que Deus abençoe. Antes de eu falar do projeto, antes de eu trazer a palavra de Deus, eu gostaria pedir à produção, se tem no ponto, para falar um pouco do Projeto Sirineu, do qual eu represento, né? Então, gostaria de pedir à produção se tem no ponto para passar alguns videozinhos e ver, depois vou explicar o que vai passar lá. Por favor. Palmas para ele. Muito obrigado, menino Cremildo, pela leitura. E vai escrever o que leu aqui. Gostaria de falar um pouco acerca do Projeto Sirineu.
nem como vocês estão vendo o videozinho aí passando na tela. Este é o projeto Sirineu, né, que já faz 14 anos atrás, que nasceu no coração de Deus, né, e posto no coração da pastora Alita, e cujo esse projeto é um projeto que está em Moçambique, um país da África, e concretamente na cidade de Nacala Porto. E esse projeto iniciou com a alfabetização das crianças, começando com 7 crianças, e passando alguns anos, o número cresceu para 30, e agora nós temos 80 crianças com glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Temos 80 crianças e 9 obreiros que trabalham para este projeto, neste projeto, ajudando o crescimento dessas crianças. Nós alfabetizamos as crianças que estão no período escolar, dando como um incentivo, né? A gente dá a alfabetização, alfabetizamos essas crianças que estão já no período escolar, e como eu disse o número, temos 80 crianças. Essas crianças estão divididas em série, do primeiro, segundo e terceiro série. E essas crianças são ajudadas pelo projeto Sirineu em material escolar. Também damos o lanche, também damos presentes. E nos sábados, as crianças, além de presente, também têm o uniforme que essas crianças têm recebido. Lá dentro do projeto Sirineu, além de nós ensinarmos as crianças a ciência, o português, a matemática e o que, como vocês viram lá, antes nós ensinamos também, falamos de Jesus Cristo para aquelas crianças. Por que nós falamos, por que nós sentimos a necessidade de falar com crianças sobre Jesus? Porque essas crianças são da comunidade muçulmana. Nacala, onde está inserido o projeto Sirineu, está inserido num lugar, né, em um lugar que 90% da população que está lá ele professa a religião muçulmana, aqueles que não creem Jesus como Senhor e Salvador. Sendo assim, com o que o projeto tem feito a favor dessas crianças, as crianças têm mudado o seu caráter e têm mudado o seu comportamento, e isso traz um testemunho aos seus pais, tanto às escolas onde essas crianças frequentam, e eles dão-nos o feedback, eles trazem-nos retorno para vir testemunhar o que as crianças têm feito, né? Como mudaram, como são inteligentes, e eles vêm em forma de agradecimento, pedindo, se caso haver possibilidade, aumente mais. Mas neste momento nós somente temos a capacidade de cuidarmos dessas 80 crianças. E, além disso, o projeto Sirineu também tem se empenhado no treinamento da liderança, e como um discipulado, né, para os obreiros que estão inseridos nas vilas. Algumas vilas distam a 220 quilômetros, 150 quilômetros, e neste caso nós temos levado a eles para vir no projeto Sirineu, para virem serem treinados na palavra de Deus. Quando a pastora Alita tem saído daqui do Brasil para lá, ela não tem nenhum dia de descanso, porque tem se empenhado em treinar, porque há carência da palavra de Deus, há carência do conhecimento da palavra de Deus. E sendo assim, nós já temos muitos líderes treinados, muitos. Antigamente nós treinávamos a qualquer denominação, mas quero agradecer mais uma vez, né, ao nosso pastor presidente, né, da Igreja Koinonia, que é o pastor Léo. Ele deu-nos a bênção, viu a necessidade de colocarmos a Igreja Koinonia em Moçambique. E no ano passado nasceu essa igreja, e hoje já faz um ano, né? Glórias a Deus por isso. E quando nasceu a Koinonia em Moçambique, nós temos agora 9 igrejas, incluindo a igreja lá da cidade de Nacala.
Do resto, temos 8 igrejas que estão nas vilas, com todos obreiros, todos líderes treinados, né, na palavra de Deus. A isso nós damos glórias a Deus. E, além disso, eu gostaria de agradecer, em especial ao povo brasileiro, que tem contribuído muito para o sustento daquele projeto. Se não fosse Deus usar a cada brasileiro para trazer o sustento, contribuir com aquilo que vocês fazem, ganham com muito sacrifício, e vocês se abraçaram com aquela causa que está longe de vocês, com pessoas que até vocês não conhecem, mas vocês acreditaram e se abraçaram nisso. Eu quero agradecer no fundo, né, no profundo do meu coração, em meu nome pessoal e em nome daquele povo moçambicano. Nós queremos agradecer, dizer muito, muito obrigado por terem feito essas vossas contribuições. Aleluia! E muito obrigado. Muito obrigado. E também eu gostaria aqui de falar um pouco da palavra de Deus. Falei do projeto Sineu de uma maneira tão resumida, mas antes tem uma surpresa, como o pastor disse que não é do protocolo. Queria quebrar um pouco do protocolo aqui. Logo ao entrar, eu recebi um presente. E eu não gostaria de deixar esse momento passar sem agradecer a menina Sara. A menina Sara me deu um presente que marcou o meu coração. Ela escreveu: Jesus é o Salvador. Escreveu Rito com uma florzinha e disse que Deus te abençoe. Não sei se essa menina está aqui, eu queria agradecer, dizer uau, uau. Então, ao final eu gostaria de pedir, né, à mídia, tirar uma foto. Eu quero mostrar ao meu povo quão grato, quão alegria que eu tenho, que eu sinto, né, em ser recebido dessa maneira. Até as crianças sentiram isso. Eu quero dizer muito, muito obrigado. Aos pais, né, dessa menina, quero dizer muito, muito obrigado. Agora eu quero trazer, né, a palavra de Deus nessa noite. Uma palavra que tem mexido dentro do meu coração. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com todos os amados irmãos. Uau, uau, uau. A minha surpresa, né? Eu gostaria, né? Amém. Uau. Uau. Esta menina... Uau, é o pai. Pode subir, pai. Muito obrigado. Pode subir também. Obrigado. A menina Sara, ela, né? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus. Dizia aqui que Deus colocou uma palavra dentro do meu coração. Eu gostaria de compartilhar essa palavra que está escrito no livro de Lucas, capítulo número 19, né, do versículo número 8 e versículo número 9. Lucas, capítulo número 19, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus nessa tradução. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje chegou a salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão.
Fecha seus olhos, nós queremos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Queremos te agradecer por essa palavra. Que o Senhor, através do que está escrito aqui, que o Senhor toque os nossos corações. Nós pedimos a tua graça, a tua mão sobre nós. Espírito Santo, enquanto é ministrada essa palavra, o Senhor toque o coração de cada um que está aqui, para que essa mensagem possa servir como lâmpada para os seus pés, para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, muito obrigado. Queremos te agradecer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esta palavra que está em Lucas capítulo número 19, do seu versículo número 8 e número 9, fala de um homem chamado Zaqueu. Este homem era publicano, era cobrador de imposto. A Bíblia fala que ele era chefe. Quem era o publicano? O publicano eram aqueles judeus que prestavam serviço ao Império Romano. A Bíblia fala que ele era chefe. Se era chefe, nós podemos encontrar que esse Zaqueu, ele tinha dois tipos, né? Havia dois tipos de coletores de imposto. Aqueles que cobravam de uma maneira geral e aqueles que cobravam nas províncias. Ele era chefe daqueles todos. E a Bíblia fala que esse homem não tinha falta de nada. Este homem tinha tudo. Este homem era rico, mas muito rico. Só que uma coisa me chamou a atenção. Ele tinha ansiedade, tinha o desejo de se encontrar com Jesus. Só para ver Jesus. O que nós lemos no versículo 9, 8 e 9, são palavras declaradas pelo Zaqueu, depois de entender, depois de Jesus entrar na casa dele. A Bíblia fala aqui que ele, quando Jesus Cristo estava a atravessar numa cidade, Jesus estava a passar. E ele ouvindo, ele sabendo que Jesus ia passar naquela cidade, a Bíblia fala que ele ficou ansioso. Ele ficou com vontade, ficou preocupado só para ver Jesus. Tinha tudo, mas queria se encontrar com Jesus, para ver Jesus. Nós podemos ter muitos exemplos na Bíblia, como, por exemplo, algumas outras pessoas que estão dentro da palavra de Deus, na Bíblia. Quando nós formos a ver em João, capítulo número 11, né, fala de uma história de um homem chamado Lázaro, que tinha suas irmãs Maria e a Marta. Quando essas duas meninas, essas duas senhoras que estão escritas na Bíblia, chamaram Jesus para vir na casa dela. Por quê? Porque o irmão dele, que era Lázaro, que era o amigo de Jesus, estava doente. Nós podemos encontrar aqui, esses chamaram Jesus com uma necessidade. Tinham uma necessidade. Queriam a cura de Lázaro. Nós podemos encontrar outro, que está escrito em Marcos capítulo número 10, a partir do versículo 42, 46. A Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu. Era um cego que vivia em Jericó. Quando ouviu que Jesus Cristo estava a passar, e ele começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus chamou,
perguntou: o que quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele tinha uma necessidade, ia com um objetivo, chamou Jesus com um objetivo para ser curado, para que os olhos deles voltassem a ver. A Bíblia fala também em Marcos 5, versículo 22, de um outro homem chamado Jairo. Esse Jairo era um homem rico. Esse Jairo era um homem poderoso, porque era como chefe da sinagoga. O filho ficou doente, até o passo de morrer. Quando Jesus estava a sair de Decápolis, passava numa das cidades lá da Galileia, ele parou e a população, o povo, ficou lá perto dele, começou a ensinar aquele povo. De repente o Jairo chega e fala: Senhor, o meu filho, a minha filha, está morrendo. Jesus Cristo, a Bíblia, quando nós lermos o texto, vamos encontrar Jesus Cristo curando. Jairo foi lá, chegou perto de Jesus, porque tinha uma necessidade da cura da sua filha. A Bíblia, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 8, fala de um outro homem muito poderoso, centurião, que era um chefe grande, que comandava 100 soldados. A Bíblia fala que ele tinha um servo dele que estava doente. E ele foi ao encontro de Jesus para pedir a cura daquele servo dele. Ele chegou humildemente e falou: Senhor, eu não quero que você chegue na minha casa, porque Jesus Cristo estava pronto para chegar na casa dele. Ele disse: não é preciso você chegar na minha casa. Não, porque você não merece chegar na minha casa. Se eu falo assim, não é por causa do poder. Eu também sou um chefe grande. Eu tenho pessoas que eu mando. Quando eu falo vai, essa pessoa vai. Vem, essa pessoa vem. Eu peço que o Senhor fale, libere somente a sua palavra para que o meu servo seja curado. Jesus disse: seja feita a sua vontade. Mas, se nós formos a ver, ele foi ao encontro de Jesus porque tinha uma necessidade de quê? Da cura do seu servo. Quando uma vez um homem muito conhecido, chamado Nicodemos, a Bíblia fala desse grande homem famoso. Nicodemo era ele estava na classe dos fariseus. Aqueles que não aceitavam que Jesus Cristo havia nascido. Jesus Cristo era filho de Deus. Aquela classe que esperava até a vinda do Messias. Estava lá. Uma vez ele foi de noite, por causa da classe social que ele era grande chefe religioso. Ele foi de noite perante a Jesus e ele disse: Senhor, mestre, ele chamou Jesus Cristo como mestre. Ele disse: mestre, eu sei muito bem que você é filho de Deus. Você é uma pessoa que foi enviado por Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Mas o objetivo que ele queria saber o que ele tinha a fazer, o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus. Foi com uma necessidade. E Jesus disse: você deve nascer de novo para ver o reino dos céus. Mas muitos, esses que eu acabei de mencionar, tiveram uma necessidade, uma causa para ser ajudado. Mas, se nós encontrarmos esse senhor aqui, que é o Zaqueu, é diferente. A Bíblia fala, no versículo 2 diz: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Ouviu a fama dele. Jesus.
quem é Jesus? Não para lhe pedir a cura, não para lhe pedir que, Senhor, estou a pedir para que os meus olhos possam ver, Senhor, cura a minha filha, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo. Não, só pela curiosidade. Esse homem tão famoso, e quem? Quero ver. Por causa disso, quando Jesus estava a passar naquela cidade, ele viu a movimentação do povo. Ele disse, não, dessa vez eu quero ver esse Senhor. É porque a Bíblia aqui relata que ele era baixinho, era de baixa estatura. Onde há pessoa de baixa estatura, aqui, se haver um evento, se por acaso, se vocês me permitirem, ver o famoso, né, o presidente Bolsonaro passar daqui. O presidente Bolsonaro passar por aqui. Todos nós vamos ter que correr para ver quem é esse homem. Queremos ver, queremos conhecer. Os baixinhos vão ter que subir os prédios, né? É verdade ou não é? Vão ter que subir prédios, lá subir, sim, umas escadinhas aí para conseguir ver de longe. Mas os altos já acabarão de ganhar, né? Ele tinha essa dificuldade porque não poderia ver. Ele queria ver só. A Bíblia fala que ele subiu, né? Ele tinha que subir numa figueira. Nessa tradução fala de figueira brava. Ele subiu para ver quem era Jesus. Muitas vezes, a nossa decisão, o nosso comportamento, faz com que Deus se convide para entrar na sua vida. Ele não pediu Jesus para vir na vida dele. Não pediu. A Bíblia fala aqui que quando ele subiu, Jesus passou ali. No versículo 5 diz, Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Coisa poderosa, tão tremendo. Ele só subiu para ver, para matar a curiosidade. Quem é esse Jesus? Quero ver. Mas a atitude, a curiosidade que ele teve de ver Jesus, Jesus se sentiu-se convidado. A Bíblia fala que Jesus disse, desce depressa, porque hoje vou estar consigo na sua casa. Uau! Ele desceu depressa e viu a necessidade de fazer um banquete. Era imperdível aquele banquete. Grande homem, além de eu matar a minha curiosidade, hoje vai comer na minha casa? Ali surge, porque quando Deus vai entrar, quando Deus entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, ao desistir os murmuradores, as pessoas que não vão gostar que a nossa vida financeira ande bem, que o nosso casamento ande bem, não vão gostar que a nossa vida ande bem, que os nossos filhos sejam bons filhos, vão começar a murmurar. Houveram aqui murmuradores, preocupados. Quem é esse senhor? Esse vai comer na casa de um pecador? Esse senhor, será que não conhece que esse é um cobrador de imposto? Por quê? Porque os cobradores do imposto eram vistos como traidores dos judeus. Eram vistos como pessoas que se falavam que eram religiosos, mas uma parte traíam os religiosos. Serviam, faziam seu serviço, prestavam seu serviço ao Império Romano, ao César Augusto. E esses eram vistos como pecadores. Lembram-se, na Bíblia, daqueles dois homens que foram orar? Um era cobrador do imposto e o outro era o fariseu. Quando chega lá o senhor fariseu,
começou a orar: oh Senhor, graça te dou, porque eu sou diferente deste homem aqui. E eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu dou os pobres. Sou diferente com este pecador. Por quê? Porque aquele ser cobrador de imposto, você era visto como se fosse o traidor, como pecador. Você estava na classe dos pecadores, porque servia ao César. E da mesma maneira, a reação do povo. Como que Jesus Cristo vai celebrar, vai entrar na casa de um pecador? A Bíblia fala que quando chegou lá, Jesus, quando entrou na casa do Zaqueu, ele levanta, toma uma posição. E ele diz assim: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir, se eu roubei para alguém, eu vou devolver 4 vezes. Isso se chama arrependimento. Quando Jesus entra na nossa vida, Jesus traz o arrependimento. As coisas que nós fizemos no passado, nós começamos a ver que isso merece perdão. Se nós fizemos mal a alguém, como estava sendo falado aqui, se são pecados cometidos há muito tempo, se são coisas que nós roubamos para as pessoas, nós devemos trazer à tona para pedirmos perdão. Porque muitas das vezes, o que nós passamos hoje é a consequência daquilo que causamos lá há muito tempo atrás. Eu falo do meu país. Meu país, eu queria dizer o seguinte: o meu país é um país que tem tudo para dar certo. Nós temos o ouro em quantidade. Nós temos o carvão mineral em quantidade. Nós temos pedras preciosas em quantidade. Nós temos minérios. Aqui está surgindo uma guerra no norte do meu país, no norte de Moçambique, por causa de petróleo. Tem muitos jazigos de petróleo que foram descobertos lá. Nós temos uma fauna, nós temos praias lindas, temos tudo para dar certo. Mas por que as coisas não estão dando certo? Nós passamos em 3 guerras. Uma guerra de 16 anos, a outra guerra de 10 anos e a outra guerra de 4 anos. Muitos espíritos maus, muitos espíritos foram convocados, muita macumbaria foram feitas, muita coisa aconteceu, muitos deuses foram invocados para aquele país. E se nós mesmos, nós que somos povo, o povo que eu me represento, que é o povo moçambicano, se nós não tomarmos em conta isso e se arrependermos perante a Deus, a gente vai receber sempre essas consequências. Por isso, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu lembrou do que ele estava fazendo, do dinheiro que ele desviava do povo, dos impostos que ele roubava. E ele disse: Senhor, eu estou dando a minha riqueza aos pobres. Por quê? Porque os pobres também, mesmo na pobreza em que eles se envolviam, estavam, pagavam algumas moedinhas, pagavam imposto. Ele viu a necessidade de devolver tudo o que não lhe pertencia. Ele disse: se eu roubei para alguém, eu vou devolver. O que nós tomamos do passado
e que isso não nos pertence, nós devemos devolver para que Jesus Cristo possa habitar livremente na nossa vida. Por isso que Jesus disse: olha, hoje chegou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O diabo pegou o que era a imagem e semelhança de Deus, extorquiu, estragou, e ficamos assim. Agora, nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos aos filhos de Deus. E a Bíblia aqui fala que era uma das pessoas que estava fora, mas ele ainda era filho de Abraão. Hoje houve a salvação nesta casa. Por quê? Porque este também é filho de Abraão. Quando nós restituirmos, tomarmos de volta, reconhecermos o que nós fizemos no passado, o que a nossa família fez lá no passado, e colocarmos diante de Deus, pedirmos perdão a Deus, se arrependermos perante a Deus, vamos ser reconhecidos que a salvação chegou nesta casa. Agora este meu filho voltou, já pertence ao filho de Abraão. Porque a Bíblia, no versículo número 10, disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos boas pessoas. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Perfeitos. Mas toda aquela imagem boa, o diabo roubou. Tinha roubado. Mas se nós se arrependermos, voltarmos, restituirmos tudo o que não nos pertencia, a salvação vem na nossa casa e aquilo que havia sido perdido volta de novo ao dono. Esta é a palavra que eu tinha para a igreja. Que o Filho do Homem, ele veio buscar, salvar o que havia perdido. Se nós restituirmos, levarmos de volta tudo que não pertencia a Deus, deixarmos aos pés de Jesus, a salvação de Deus chegará à nossa vida. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão. E hoje a salvação chegou na nossa casa. Desde o primeiro momento, Deus está falando isso. Devemos voltar, devemos restituir, devemos confessar, devemos pegarmos de volta aquilo que não pertencia, os pecados cometidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, pedirmos perdão, para que a salvação, aquilo que nós já havíamos perdido, tomarmos de volta, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe o pastor. Glória a Deus, pastor Rito. Foi benção ou não foi, gente? Para uma quarta-feira, para aguentar tanta emoção, tem que estar preparado. Não tem? Eu estou falando para vocês comem bem, tomam água, prepara esse coração e faz um exercício. Hein, pastor Léo? Porque para aguentar esse negócio todo, né, é um negócio esquisito, gente. Mas Mamon foi humilhado aqui hoje, amém? O pastor Rito falando, e eu fiquei pensando aqui, né? Quantas coisas nós roubamos, né? Quanta segurança nós roubamos da nossa esposa, quanta segurança nós roubamos dos nossos filhos, né? Quanta honra roubamos dos nossos maridos, quanta coisa nós roubamos, né? Quanto carinho, quanta atenção, algumas respostas, fidelidade, quantas lealdades nós roubamos, que nós deveríamos ter sido leais e não fomos. Uma das características mais lindas do reino, uma das, né? Lealdade.
Não é? É uma coisa incrível. A lealdade é incrível. E muito forte, gente, o que o pastor ministrou, meu Deus, marcou nossos corações, viu? Pastor Rito, uma benção, pastor Alita também, foi maravilhoso. Quando fizeram esse banner aí, botaram Lito Sampaio. Eu falei, não, gente, é Rito. A pastora Lita é outra, não mistura os dois. Não mistura os dois. É muito poder no nome só. E foi uma bênção, né? Gente, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Antes, hoje a gente vai começar a abençoar o ministério. A pastora falou que é hora da oferta, amém? Vamos ofertar na casa do Senhor. Eu quero abençoar a igreja inteira, agradecer, gente, né? Vocês todos que ajudaram a comprar os pratos, viu, pastor Léo? Compramos prato, copos, talheres, não precisamos mais pedir para coinonia. É o pastor Léo e a pastora Alita que empresta para nós, viu? E a pastora Rosa. Agora a gente vai poder estar, né? Temos aqui agora disponível. Hoje nós compramos, a igreja ajudou. Glória a Deus, irmãos, é isso aí. Todos nós abrimos a oferta, é isso aí, para fazer mais casamentos, festividades, é desse jeito mesmo. E agora nós vamos levantar uma oferta, amém? E eu pretendo levantar de um jeito ou de outro, mas faça parte disso. Eu quero levantar pelo menos R$2.000 para enviar para eles. Pastor Alita enviar para o pessoal lá. E viu, a Camila tá aí, não? Camila? Camila, nossa tesoureira. E nós vamos levantar hoje a oferta, em nome de Jesus. Se o Senhor te tocar no coração, eu quero fazer parte, eu quero alimentar o pessoal lá. É isso que a gente vai fazer. Não é para mim o dinheiro, não é nem para a pastora ali, também é para sustentar aquela obra. E hoje toda a oferta da igreja vai para lá. Amém? Que vamos alcançar um bom valor e vamos abençoar essa obra. E tudo que tu semeia abundantemente tu recebe. Eu creio que é um solo diferente. Eu sempre digo, solos espirituais. Hoje é um solo de cura. Hoje é um solo para pisar na cabeça do diabo. Amém, gente? Hoje eu estava pensando assim, eu preciso guardar dinheiro porque eu gastei com algumas coisas, ajuda aqui, ajuda ali. Mas não vou guardar hoje. Vou pegar ainda uma parte que eu tenho guardado e vou investir nessa obra. Amém, pastora? Uma boa parte, eu acho que pelo menos uns 500 ou R$1.000 se a minha esposa abençoar. Se ela não abençoar, pela cara ela abençoou, não fez cara feia, glória a Deus. E a gente vamos fazer uma oferta generosa hoje em nome de Jesus. Então, prepara o teu Pix aí, esse gasofilaço está aqui para quem quiser trazer em dinheiro. Pastor, eu não tenho muito, não faz mal, dê o que você tem, o que você pode, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, mas não deixe de dar algo. Eu lembro um dia que o Senhor falou para mim, que a gente estava falando sobre comprar um barco para a Amazônia, fazer uma casa na divisa do Nepal com o Tibete para poder ganhar os tibetanos, que lá o evangelho é proibido. Aí eu falei, gente, o que eu posso dar, Senhor? Eu quero dar algo de valor. Aí veio o carro no meu coração. O Senhor falou, dá teu carro. Eu falei, não, preciso de uma confirmação. Quando eu acabei de falar, o pastor José falou assim, lá ele pregando, quem tem carro, dê o carro, irmão, vamos fazer acontecer. E eu dei, e a gente abençoou aqueles lugares, amém? Então o que o Senhor te pedir, dê, e a gente manda. É desse jeito que funciona. E depois Deus dá um jeito. Hoje nós fomos para Curitiba com o carro do Roberto, glória a Deus. E pensa num carro, irmãos. Pensa num carro abençoado. Separa a tua oferta aí em nome de Jesus. Vamos honrar o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Queremos abençoar o pastor Rito, a pastora Alita. Queremos abençoar Moçambique agora, Senhor. Já mandamos fazer a bandeira, já colocamos o quadro do pastor Rito lá dentro da nossa sala de oração, de toda a família, Senhor Deus, da coinonia, porque nós queremos fazer parte dessa obra de verdade, com todo o nosso coração. Se o nosso dinheiro servir para alguma coisa nessa terra, que seja para ganhar pessoas para o reino eterno, que nós venhamos entender a revelação, que é granjear pessoas com as riquezas ilícitas, usar o que temos de material para gerar aquilo que é eterno e espiritual, Senhor. Nos ajude a entrar nesse lugar de cabeça, com intensidade, com força, nós te pedimos. E agora, Pai, essa oferta que cada um está dando aqui hoje, seja o muito, seja o que é pouco aos seus olhos, mas venha multiplicar 100 vezes mais. Nós te pedimos que nós venhamos ouvir testemunhos de irmãos aqui que receberam grandes bênçãos do Senhor em todas as ordens, para poder fluir na tua presença. Te agradecemos por tudo que tens feito e te honramos com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade para ofertar. Eu queria chamar o pastor Leonardo para terminar o culto.
Vem cá, pastor, vem orar por nós. Vamos dar trabalho. Pastor no recinto tem que trabalhar, irmãos. Tem jeito. Pastor Leonardo, para quem não sabe, ele foi lançado, e deixa eu falar porque eu amo ele e eu não tenho medo de perseguição política. Pastor Leonardo foi lançado a vereador aqui em Blumenau, amém? E ele é um pastor querido do nosso coração. E eu sempre orei para Deus trazer justiça no Brasil. Ficamos lá na frente do QG de Brasília 30 dias, quase fomos presos. Por 10 dias não fui preso junto com o pessoal dia 8 de janeiro. E aí eu falei, Senhor, manda alguém para a gente apoiar que incomode. Aí o pastor fez eu conhecer o Léo. E aí o Léo, ele se posicionou, irmãos. O Léo é um amigo nosso. E ainda o pior de tudo para a política, né, para a má política, que ele é amigo do Bolsonaro. Hoje de manhã ele mandou para nós assim, ó quem ligou para mim. Eu falei, é exibido, né? Recebe uma ligação do Bolsonaro e manda para nós, né, só para nós ficar chupando dedo. E foi no café que eu não fui ainda. Foi no café que era para eu ter ido. Mas tudo bem. Então ele é uma bênção, gente. Orem pelo pastor Léo, amém? De verdade, eu não estou fazendo politicagem aqui. A gente aponta para quem a gente sabe que é justo. Amém? Se você quiser, bote isso à prova. Mas o pastor Léo eu conheço e respaldo. E eu queria pedir para ele nos abençoar como pastor. Amém, pastor? Boa noite, queridos. Tudo bem? Eu estava lá no canto, escondidinho, só vim para receber a palavra. E agradeço demais o carinho dessa igreja comigo. É notório que quando o pai da casa ama alguém, a casa inteira ama, né? Então, quando eu chego aqui, eu já chego recebendo esse amor da parte de vocês. Eu acredito muito que isso se transforme em oração e intercessão. O Marco falava aqui sobre ter me posicionado, mas é algo que Deus faz na vida de alguém. Ninguém quer entrar de sã consciência na cova dos leões. Alguém só entra quando Deus permite, quando Deus promove, é uma promoção espiritual. E tem sido dias de mergulho na presença de Deus, buscando no Senhor aquilo que é possível fazer para estabelecer o reino dele por onde eu passo. E às vezes um dia tem mais desafios que outro dia. E então eu conto com a intercessão de vocês e com certeza se há algo na minha mente e no meu coração com relação a esse chamado, é de honrar a Deus e honrar aos irmãos com todas as ações de justiça que eu puder praticar. Então essa é a nossa vertente e é assim que eu pretendo me posicionar acerca de cada desafio o qual me for proposto. Quero te convidar a fechar teu olho para nós orarmos nesse instante. Pai, eu te agradeço por estar nessa casa nessa noite. Não estava na minha agenda, mas com certeza estava na tua, assim como talvez mais pessoas aqui também não estavam planejados de estar aqui, mas vieram parar aqui nesse lugar. Te agradeço por ver minha mãe nesse altar, por ver o rito nesse altar, por estar cercado de pessoas espirituais que oram e intercedem por mim. Assim eu quero te agradecer pela família intercessória que o Senhor tem levantado neste lugar, neste ministério, independente do endereço onde eles se reúnam. O DNA desse ministério é a intercessão, é o clamor. Te agradeço pela vida do Marco e da Suelen. Te agradeço por num momento o Senhor ter nos permitido a gente se conhecer e ficar amigos no Senhor, ficarmos irmãos no Senhor, irmãos de ministério. Assim, Deus, como eu junto a minha fé com a de todos aqui e oro pelos pastores dessa cidade, por aqueles homens e mulheres que têm procurado viver em retidão, em justiça, semeado do seu tempo, do seu suor, das suas lágrimas no solo dessa cidade. Eu oro, Deus, e bendigo o teu nome. E bendigo, Deus, não só por um protocolo, mas acima de tudo, Deus, para que haja surta efeito nessa cidade. Que Blumenau esteja prostrada aos teus pés. Que os cidadãos que aqui habitam possam se arrepender dos seus maus caminhos e se dobrar diante do Senhor, sabendo que só de ti
Só em Ti que nós encontramos segurança, que nós encontramos justiça e que nós encontramos o verdadeiro amor. Obrigado, Deus, por juntar a todos nós aqui nessa cidade, nesse momento da história de cada um, Pai. Nós oramos e abençoamos a vida do nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro. Oramos pela Michele, oramos pelos seus filhos e oramos por todos aqueles que têm se posicionado contra a maldade, contra os demônios nessa nação. Oramos pelos nossos representantes no Congresso Federal, na Câmara de Deputados de Santa Catarina. Oramos e cobrimos em oração, Deus, toda a nossa bancada que defende os mesmos valores que nós acreditamos aqui, eles têm lutado e defendido lá. Cobrimos, Deus, de maneira especial hoje a vida do Nicolas, que foi tão assolado, Deus, e que ele possa, Deus, encontrar um lugar de esconderijo no Senhor. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, Deus. Assim como todos os que hoje foram envolvidos naquele espírito de confusão que age no Congresso Federal. Entra, Deus, com os teus anjos por aqueles corredores e cala a voz dos espíritos conturbadores, Pai. Em nome de Jesus, Tu já fizestes isso algumas vezes e nós oramos de novo, Deus, para que o Senhor confunda os inimigos naquele lugar, Deus. Que eles se acabem sozinhos, por eles e entre eles, Pai. Guarda Teus filhos naquele congresso, Deus. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ainda não acabou. O Emanuel falou, pastor Léo tá aí. E a Sueli falou, tá. Ele falou, ele é meu amigo, eu gosto dele. Falei, pronto, tá feito. Queridos, tem mais agora, ficou mais emocionante. Vem cá, pastor Rito, vem cá. O pessoalzinho tá preparado ali. Vem cá, Murilo. Pessoal, o Kids preparou, e o Murilo vai entregar para ti, cartas para você levar para as crianças e abençoar lá. E todas as crianças querem dar um abraço em você. Pode vir, gente. A Sara tem mais uma cartinha. Vem cá, as crianças querem dar um abraço em ti aqui, as crianças do Kids. Cadê os pequenininhos, gente? Os pequenininhos é tão fofo quando vem. Aí, glória a Deus. Aí, ó, meu filho também. Vem cá. Eita, glória. Vai lá, filho, dá um abraço do pastor Rito, ele é amigo. Glória a Deus. É importante, não é? Então, se você... pastor, eu tenho um desejo depois, eu senti no coração de abençoar financeiramente, nos fale. A gente passa direto o Pix, vocês mandam para lá. Amém? É importante. Eles têm que sustentar o pessoal e nós vamos ajudar. Pastor, Deus abençoe. Nós te amamos já, viu? Toda a família Koinonia da África. Deus abençoe. Vai ser um momento precioso. Aí, ó. Mais meninas que querem abraçar, mais meninos, tá vendo, ó? Pronto. Eita glória. Tem umas com seus bebezinhos. Deus abençoe e resplandeça o rosto dele sobre a tua vida. Que a graça e a glória do Senhor esteja sobre você em nome de Jesus. E agora vamos vencer o maligno, né? Eu vos escrevo porque já venceste o maligno. Deus abençoe em nome de Jesus. Os diretores, à medida que o pessoal for indo, tal, vai lá na sala de oração. Nós vamos dar um abraço lá no Rito, lá na sala. Eu quero levar ele ainda lá na sala de oração. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vamos indo lá.